Se você já sentiu que trabalha muito, mas os resultados não vêm na proporção do esforço, presta atenção, porque o problema pode não estar no esforço que você coloca. Pode estar em algo muito mais sutil e muito mais difícil de ver. Os padrões que você carrega dentro de si, que trabalham contra você com a mesma intensidade com que você trabalha para prosperar. A sabotagem mais cara não é a que vem de fora, é a que vem de dentro. E a mais perigosa de todas é a que você não consegue ver porque está tão integrada na forma como você pensa e age que parece completamente normal. Parece apenas a forma como as coisas são. Marco Aurélio tinha um nome para isso. Ele chamava de inimigo interno e escreveu nas Meditações algo que ainda hoje é perturbador pela sua precisão. O maior obstáculo para a sua prosperidade não está no mundo ao redor. Está nos julgamentos que você faz sobre o mundo ao redor. Não nas circunstâncias, nos julgamentos, na forma como você interpreta o que acontece e decide o que é possível para você. Sêneca foi ainda mais direto depois de décadas observando pessoas que tinham tudo para prosperar e que mesmo assim não prosperavam. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para qual porto está navegando. Mas havia uma camada mais profunda que ele explorava nos seus escritos. Mesmo quem sabe o porto frequentemente tem padrões internos que sabotam a navegação antes que ela comece de verdade. Epicteto, que construiu prosperidade real, partindo de zero como escravo, identificou com uma clareza que poucos alcançam onde a sabotagem realmente vive. Não são as coisas que te prendem, são as tuas opiniões sobre as coisas. E as opiniões mais destrutivas são as que você tem sobre si mesmo e sobre o que é possível para alguém como você. Hoje você vai conhecer os 10 sinais de que está sabotando sua própria prosperidade sem perceber. Cada sinal é um padrão que parece justificável ou até razoável por dentro, mas que, examinado com honestidade de fora, revela exatamente onde a prosperidade que você busca está sendo bloqueada antes de chegar. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários qual desses 10 sinais você reconhece em si mesmo, porque a consciência do padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas não está chegando onde merece. Se inscreve no canal e fica até o final porque o 10º sinal é o mais silencioso e o mais destrutivo de todos. Número 1. Você começa, mas não termina. Me diz se eu estou errado. Você tem projetos, ideias e planos que começaram com energia e entusiasmo genuínos e que estão parados em algum lugar entre o início e a conclusão. Não um, vários. E cada um deles representa uma versão da prosperidade que você queria criar e que foi sabotada não por falta de capacidade, mas por falta de conclusão. Epicteto dizia que o mundo não recompensa intenções, recompensa conclusões. Uma habilidade desenvolvida até 80% não gera 80% do retorno de uma habilidade desenvolvida até 100%. Frequentemente gera zero, porque o nível de domínio que cria valor comercial real está nos últimos 20% que a maioria das pessoas nunca atravessa. O padrão de começar sem terminar tem uma mecânica específica que a maioria das pessoas não examina. No início de qualquer projeto, a dopamina do novo e do possível está alta. O esforço parece pequeno comparado com o resultado imaginado. Mas conforme o projeto avança, o esforço se torna real, o resultado ainda não é visível e a dopamina do próximo projeto novo começa a competir com a dopamina de terminar o atual. E a maioria das pessoas escolhe o novo de forma consistente. Sêneca chamava isso de dispersão da energia vital. Cada projeto abandonado não apenas desperdiça o esforço já investido, treina a mente a não confiar na própria capacidade de concluir.
E uma mente que não confia em si mesma para concluir, começa projetos com menos energia, porque já antecipa que provavelmente não vai terminar. A aplicação concreta e imediata. Identifique o projeto mais importante que você começou e não terminou. Não comece nada novo antes de terminar esse. A prosperidade que você busca provavelmente está mais próxima de terminar o que já começou do que de começar mais uma coisa nova. E se você tem múltiplos projetos inacabados, escolha apenas um para terminar primeiro. Não tente terminar todos ao mesmo tempo, porque isso replica o mesmo padrão de dispersão que criou o problema. Um projeto concluído vale mais do que 10 projetos em andamento, porque só o concluído gera o resultado que você buscava quando começou cada um deles. Escreva nos comentários qual desses sinais você reconhece em si mesmo. Número 2. Você espera as condições perfeitas para agir. Aqui está algo que vai direto ao ponto. As condições perfeitas nunca chegam. Nunca houve um momento na história em que as circunstâncias estavam perfeitamente alinhadas para alguém criar algo significativo. Toda a prosperidade real foi criada em condições imperfeitas por pessoas que decidiram agir mesmo assim. Marco Aurélio governou durante pragas, guerras e crises que não tinham precedente. E escreveu algo que hoje serve como a instrução mais direta sobre agir em condições imperfeitas. Não desperdice o resto da sua vida em pensamentos sobre outras pessoas, quando você poderia estar pensando sobre você mesmo. Evite também a distração de imaginar como as coisas poderiam ser diferentes. Comece agora. A espera pela condição perfeita é uma forma sofisticada de procrastinação que se disfarça de prudência. Você não está sendo cuidadoso. Está evitando o desconforto de agir sem garantias. E o custo dessa espera é imenso, porque o tempo que passa esperando as condições melhorarem é tempo que poderia estar sendo usado para criar as condições melhores. Sêneca observava em Roma como as pessoas que esperavam o momento certo raramente chegavam ao momento certo. E como as pessoas que agiam com o que tinham no momento disponível criavam progressivamente as condições melhores através da ação em si. O momento certo não precede a ação, é criado por ela. A aplicação prática. Identifique algo que você está esperando para começar quando as condições melhorarem. Agora pergunte: qual é a menor versão possível desse projeto que você poderia começar hoje com as condições que existem? Essa versão menor é o começo real. As condições melhores virão como consequência de começar, não como pré-requisito para começar. Número 3. Você subestima o que vale e cobra menos do que merece. Você é culpado disso? Cobrar menos do que seu trabalho vale porque teme que o preço real seja rejeitado? Aceitar condições abaixo do razoável porque a alternativa de pedir mais parece arriscada? Epicteto disse algo que qualquer pessoa que subestima o próprio valor precisa internalizar de verdade. Nunca diga que não tenho talento. Diga que ainda não escolhi desenvolvê-lo. E havia uma lei prática por baixo dessa instrução. O mercado não define o valor do que você oferece. Você define através do quanto acredita que vale e do quanto está disposto a pedir. Cobrar menos do que você vale não é humildade, é desonestidade sobre o valor real que você cria. E essa desonestidade tem um custo duplo, financeiro e psicológico. Financeiramente, cada negociação onde você aceitou menos do que merecia representa uma perda que se acumula ao longo dos anos, em valores que surpreendem quando calculados. Psicologicamente, cada vez que você aceita menos do que vale, reforça a crença de que não merece mais. E essa crença opera nos bastidores de cada próxima negociação. Marco Aurélio dizia que o homem que não conhece o próprio valor está sempre à mercê de quem o avalia por fora.
e que a avaliação externa raramente é generosa com quem não tem clareza sobre o próprio valor interno. A prática que muda esse padrão começa com pesquisa honesta. O que outros, com habilidades comparáveis às suas, cobram pelo que você faz? Se há uma diferença significativa entre o que eles cobram e o que você cobra, essa diferença não é humildade. É sabotagem financeira que você está cometendo contra você mesmo. Comente: eu cobro o valor real do que entrego porque sei o que vale. Número 4. Você deixa a opinião alheia determinar suas decisões. Todo mundo está errado sobre o que significa se importar com a opinião de outros. Não é fraqueza emocional. É uma estratégia financeira ruim que custa caro de formas que raramente aparecem calculadas. Quando você toma decisões financeiras e profissionais baseadas no que outros vão pensar, você está otimizando para a aprovação em vez de resultado. E aprovação e resultado raramente apontam na mesma direção. O caminho que gera mais aprovação frequentemente é o caminho mais convencional, mais seguro e menos lucrativo. O caminho que gera mais resultado frequentemente é o que outros questionam, duvidam ou até ridicularizam antes de funcionar. Sêneca observava como as pessoas mais ricas que conhecia raramente eram as mais aprovadas. E como as pessoas que mais buscavam aprovação raramente chegavam à prosperidade real, porque o medo de desaprovação as impedia de tomar as decisões que a prosperidade real exige. Marco Aurélio desenvolveu o que chamava de tribunal interno. Em vez de deixar o julgamento externo determinar suas escolhas, ele criou um conjunto de valores claros que julgavam suas ações de forma mais confiável do que qualquer opinião externa. Quando o tribunal interno aprovava, a desaprovação externa perdia poder. Não porque ele deixava de se importar com outros, mas porque havia encontrado um critério mais sólido do que a aprovação variável de pessoas com contextos e motivações que nunca conseguiria conhecer completamente. Aplicação. Identifique uma decisão que você está adiando por medo de desaprovação. Agora pergunte com honestidade: se eu soubesse com certeza que essa decisão vai gerar o resultado que quero, mas vai criar desaprovação de certas pessoas, eu tomaria essa decisão? Se a resposta for sim, você já sabe o que fazer. Número 5. Você investe em aparência em vez de substância. Isso vai te surpreender porque parece o oposto do que a maioria prega sobre networking e imagem pessoal. Mas os dados do comportamento financeiro de longo prazo mostram consistentemente que investir em parecer próspero antes de ser próspero é um dos padrões mais eficazes de sabotagem da prosperidade real que existe. O carro além do necessário para comunicar sucesso. A roupa além do orçamento para criar uma impressão. O restaurante além do que o momento financeiro permite para manter uma imagem. Cada um desses gastos, individualmente, parece um investimento em percepção que vai criar oportunidades. Somados ao longo dos anos, criam um déficit de recursos que poderia ter sido investido em algo que gera retorno real. Sêneca descrevia esse padrão com uma ironia que ainda hoje ressoa. Vivemos não para nós mesmos, mas para os olhos dos outros, e pagamos um preço enorme por essa ilusão. O preço não é apenas financeiro, é que a energia e os recursos gastos em aparência são exatamente os que poderiam estar construindo a substância que tornaria a aparência desnecessária. Marco Aurélio escolhia a simplicidade não por austeridade filosófica, mas por sabedoria prática sobre onde os recursos criam mais valor. E havia verificado ao longo de décadas que a substância real atrai de forma mais duradoura e mais genuína do que qualquer aparência consegue criar. A distinção prática que muda esse padrão. Separe suas despesas em duas categorias. O que você compra porque genuinamente serve à vida que quer viver, e o que você compra para comunicar algo para outros.
A segunda categoria é onde a sabotagem financeira frequentemente está escondida em plain sight. Escreva nos comentários: eu invisto em substância real, não em aparência de prosperidade. Número 6. Você não examina onde o dinheiro vai. Chega de ignorar isso. Se você não sabe exatamente quanto entra, quanto sai e para onde vai cada real, você não está gerenciando sua prosperidade. Está sendo gerenciado por ela. Epicteto dizia que o homem que não examina a própria vida não está vivendo. Está sendo vivido. E no contexto financeiro, essa observação tem uma aplicação direta e poderosa. O dinheiro que não é examinado vai para onde os hábitos, os impulsos e as pressões externas mandam, que raramente é para onde você quer que vá. A maioria das pessoas tem uma ideia aproximada das próprias finanças. Sabe mais ou menos quanto ganha. Tem uma noção vaga das despesas fixas, mas não tem clareza precisa sobre o que acontece com o dinheiro que sobra depois das despesas óbvias. E é exatamente nesse espaço não examinado que grande parte da sabotagem financeira acontece de forma invisível e consistente. Sêneca praticava o inventário financeiro regular com uma seriedade que seus contemporâneos achavam excessiva. E havia verificado repetidamente que cada vez que fazia esse inventário com honestidade total, descobria fluxos de saída que não havia percebido e que podiam ser redirecionados para algo que criava valor real, em vez de simplesmente desaparecer no consumo habitual não examinado. Marco Aurélio dizia que você não pode corrigir o que não examinou. E que o exame honesto, embora muitas vezes desconfortável, é sempre melhor do que a ignorância confortável que permite que o problema cresça além do ponto fácil de resolver. A prática que quebra esse padrão, 1 hora por semana, sem exceção, olhando para todos os números financeiros sem evitar nada. Todas as entradas, todas as saídas, todos os saldos. O desconforto das primeiras semanas é real. A clareza que se cria depois de algumas semanas de prática consistente é transformadora. Comente: eu examino onde meu dinheiro vai porque só posso mudar o que conheço. Número 7. Você interrompe processos antes do tempo de maturação. Isso me poupou meses entender. A maioria das coisas que poderiam ter mudado a vida das pessoas não foram impossíveis. Foram abandonadas antes do ponto onde se tornariam possíveis, de forma visível e convincente. A impaciência financeira é responsável por uma quantidade enorme de prosperidade destruída, que nunca aparece nas análises de fracasso, porque nunca é identificada como a causa real. O investimento vendido no momento de queda, porque o retorno não veio no prazo que a ansiedade havia definido. O negócio abandonado antes de atravessar o vale entre início e tração real. A habilidade desenvolvida até quase o ponto de valor comercial e então abandonada porque o desenvolvimento estava sendo mais lento do que o esperado. Em cada um desses casos, o processo estava correto. A direção estava certa. O que estava errado era a expectativa de quando os resultados deveriam aparecer. E a impaciência com essa expectativa destruía o que estava sendo construído exatamente antes do ponto de inflexão, onde os resultados finalmente se tornariam visíveis. Sêneca escreveu algo que qualquer pessoa no meio de um processo difícil precisa ouvir. A maioria das pessoas desiste exatamente quando estava prestes a vencer. Elas param a poucos metros do ouro. Não por falta de capacidade, por falta de paciência para deixar o processo chegar onde estava indo. Marco Aurélio governou por quase 20 anos, mantendo processos que muitos conselheiros queriam interromper por falta de resultado imediato. E os resultados que chegaram ao longo do tempo eram incomparavelmente melhores do que os que a impaciência teria criado. A pergunta que muda tudo. Antes de interromper qualquer processo que você iniciou com intenção genuína, pergunte com honestidade: estou interrompendo
porque encontrei evidências reais de que o caminho está errado, ou porque o desconforto do processo e a impaciência com o timing estão mais fortes do que o comprometimento original? Escreva nos comentários. Minha paciência com os processos certos é minha maior vantagem. Número 8. Você vive em modo de emergência por falta de reserva. Aqui está a armadilha que prende a maioria das pessoas num ciclo que parece impossível de sair. Sem reserva financeira, cada imprevisto é uma crise. Cada crise exige crédito caro. O crédito caro consome a margem que poderia ter se tornado reserva. Sem margem, não há como construir reserva. E o ciclo continua indefinidamente. Epicteto dizia que a liberdade real começa quando você para de precisar desesperadamente de qualquer coisa específica para estar bem. E no contexto financeiro, a reserva é o mecanismo concreto que cria essa liberdade, não a liberdade de não trabalhar. A liberdade de trabalhar a partir da escolha em vez do desespero. Quando você tem reserva, cada negociação muda de tom, porque você pode genuinamente sair sem o acordo e esperar por um melhor. Cada decisão financeira é tomada com mais clareza, porque não há urgência de crise contaminando a avaliação. Cada oportunidade pode ser avaliada com calma, porque há recursos disponíveis para aproveitá-la quando vale a pena. Sêneca dizia que a margem financeira não é luxo de quem já tem muito. É a fundação que permite que quem tem pouco comece a construir de verdade. Porque sem ela, cada construção é constantemente ameaçada pelos imprevistos que inevitavelmente aparecem e que sempre têm poder de desfazer o que foi construído com tanto esforço. A prática que cria reserva quando parece impossível. Comece com o menor valor que você consegue separar consistentemente. Não o valor ideal. O valor real que você consegue manter sem falhar. Porque uma reserva pequena, criada com consistência, é infinitamente mais valiosa do que uma reserva grande planejada, mas nunca iniciada. Número 9. Você pensa pequeno por medo de decepcionar. Epicteto observava com uma tristeza genuína que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por falta de ousadia para tentar o que a capacidade tornaria possível. E que essa falta de ousadia raramente é identificada honestamente pelo que é. É disfarçada de humildade, de realismo ou de preocupação com o que pode dar errado. O pensamento pequeno tem um custo financeiro direto e enorme que se acumula ao longo dos anos, de forma que só fica visível quando você compara onde está com onde poderia estar se tivesse pensado no tamanho certo. As oportunidades que você não perseguiu porque pareciam grandes demais. Os preços que você cobrou abaixo do valor real porque temia que o valor real fosse rejeitado. Os projetos que você não iniciou porque a escala parecia intimidante demais. Cada um desses pensamentos pequenos criou ações pequenas que criaram resultados pequenos, que confirmaram a crença de que você é do tamanho que o pensamento pequeno define. É uma profecia que se cumpre não porque é verdade objetiva, mas porque é acreditada e agida de forma consistente ao longo do tempo. Sêneca dizia que o homem que se subestima sistematicamente não é humilde, é injusto com o próprio potencial, e que a injustiça mais cara que a maioria das pessoas comete não é contra outros. É contra si mesma, ao aceitar menos do que seria capaz de criar se acreditasse no tamanho real do que é possível. Marco Aurélio entendia que o tamanho do que você pode alcançar é definido pelo tamanho do que você está disposto a tentar, não pelo tamanho do que já alcançou, e que a diferença entre esses dois tamanhos é sempre uma escolha, nunca uma limitação objetiva. Comente: eu penso no tamanho do que quero construir, não do que temo não conseguir. Número 10. Você não sabe claramente o que quer.
Este é o sinal mais silencioso e mais abrangente, e é o que mais frequentemente está por baixo de todos os outros 9, como a causa raiz que os alimenta e que os mantém operando de forma invisível. Sêneca escreveu a frase que resume tudo: para um navio sem destino, nenhum vento é favorável. Onde, no contexto da sabotagem da prosperidade, essa frase descreve com exatidão o que acontece quando o esforço existe, a capacidade existe, as oportunidades chegam, mas não há uma direção clara o suficiente para que qualquer coisa se acumule em vez de se dispersar. Quando você não sabe com clareza o que quer construir, cada decisão financeira é tomada sem um critério real de avaliação. Cada oportunidade é difícil de avaliar, porque não há um destino claro em relação ao qual medir se ela avança ou não. E os recursos que chegam se dispersam em múltiplas direções que nunca convergem num resultado concreto e verificável. Mas há uma dimensão mais profunda ainda. Sem clareza sobre o que quer, você não consegue identificar o que está sabotando, porque não sabe em qual direção deveria estar indo. Os 9 sinais anteriores só podem ser reconhecidos como sabotagem quando existe uma direção clara em relação à qual eles representam um obstáculo. Sem direção, eles parecem apenas a forma como as coisas são. Marco Aurélio renovava sua clareza sobre direção regularmente através do diário. Não apenas listava objetivos. Examinava se suas ações cotidianas estavam genuinamente alinhadas com os objetivos que havia declarado. E quando encontrava desalinhamento, o ajustava de forma específica e imediata, em vez de esperar que o desalinhamento se corrigisse sozinho com o tempo. Epicteto dizia que o homem sem direção clara é controlado por tudo ao redor. Pelo impulso do momento, pela pressão social, pelo medo da escassez, pela sedução do consumo fácil. Mas o homem com direção clara usa todas essas forças como informação sobre se está avançando ou recuando em relação ao que genuinamente quer. E essa diferença entre ser controlado pelas forças e usar as forças como informação é a diferença entre quem sabota e quem constrói. A pergunta que encerra a sabotagem e inicia a construção real. O que exatamente você quer construir, em quanto tempo realista e por qual razão que é genuinamente sua? Quando você tem essa resposta com especificidade real, cada um dos 9 sinais anteriores se torna reconhecível como obstáculo. E o que é reconhecível pode ser mudado. Anara de Tito, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não eram pessoas sem sabotagem interna. Eram pessoas que haviam desenvolvido, através de prática filosófica honesta e consistente, a capacidade de reconhecer seus próprios padrões de sabotagem antes que destruíssem o que estava sendo construído. Começar sem terminar, esperar condições perfeitas, cobrar menos do que vale, deixar a opinião alheia decidir, investir em aparência em vez de substância, não examinar onde o dinheiro vai, interromper processos antes do tempo de maturação, viver em emergência por falta de reserva, pensar pequeno por medo de decepcionar e não saber claramente o que quer. Cada um desses sinais pode ser reconhecido, cada um pode ser mudado, não de uma vez e não sem esforço real, mas com o exame honesto que os estoicos praticavam e com a consistência que transforma reconhecimento em mudança real e mudança real em prosperidade, que finalmente corresponde ao esforço que você sempre colocou. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Escreve nos comentários qual desses 10 sinais você reconhece em si mesmo, porque a consciência do padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas não está chegando onde merece. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.